Agora na unidade 4 nós vamos fazer como é que eu aplico o herbicida na pastagem, né? Então, você já consegue agora determinar quando aplicar o herbicida, qual herbicida. Agora é hora de fazer a aplicação correta na, na pastagem ou na planta daninha, conforme o caso. Então, praticamente todos os herbicidas que vocês vão encontrar no mercado, eles são aplicados por meio hidráulico. Ou seja, é necessário que haja adição em água para fazer a aplicação do produto. E a tecnologia de aplicação do herbicida, ele visa aí a fragmentação do líquido em gotas. Tá? Então a gente vai falar muito sobre isso. O grande problema na utilização de agrotóxicos deve-se principalmente à questão de aplicação incorreta do herbicida. E nós já vimos que herbicida é um agrotóxico perigoso ao ambiente, perigoso à saúde humana e principalmente a plantas, porque ele mata a planta. E quando eu aplico herbicidas para pastagens, geralmente são herbicidas que têm uma toxidez muito elevada em plantas dicotiledôneas. Então eu devo evitar ao máximo o potencial de deriva dessas gotas até chegar em plantas de folha larga. Então os problemas principais: deriva, redução no rendimento operacional, porque eu quero que o produto chegue no alvo, eu não quero que vá se depositar em outro lugar. Danos econômicos, sociais e ambientais. Bom, para ver o que é deriva, né? A deriva é basicamente essa questão aqui, olha. Eu tenho o mesmo equipamento, tá? Só que em um eu tenho uma fragmentação de líquido em gotas muito menores que acabam voando. Eu quero atingir essas plantas, mas está acontecendo o que aqui? Estão voando, estão indo para outro lugar. Outro lugar eu não quero. Isso me causa dano ambiental, social e econômico. Eu quero que chegue no alvo. Tá? Então eu não preciso dessas gotinhas aqui. E grande parte dos produtores, pecuaristas e tudo mais, acham que muita gota vai fazer com que haja melhor controle. Na verdade, o que tem que acontecer é o quê? Quem é que mata a planta daninha? É o herbicida. Ele tem que chegar lá, na folha. Ele não precisa, na folha ou no solo, tá? Depende do herbicida se for pré-emergente. Eu tenho aí a questão toda de identificar se é necessário ou não essa nuvem toda. E não é necessário. Eu devo evitar isso ao máximo. E para evitar isso, para eu ter uma correta aplicação, eu preciso principalmente fazer uma escolha adequada de uma pecinha muito pequena, muito barata. São pontas de pulverização. Basicamente a aula toda hoje a gente vai falar delas. E o monitoramento climático, né? Eu não posso aplicar em clima muito seco, né? Aí umidade abaixo de 60%, eu já estou perdendo muito produto por evaporação, tá? Ou eu vou aplicar na chuva, isso é também um problema, porque o produto vai bater na folha e vai escorrer para o solo. Fazer a calibração correta dos pulverizadores e o uso de equipamentos de proteção individual. Sobre as pontas de pulverização, a primeira questão é o conceito, né? É uma peça, né? Um componente do pulverizador responsável pela fragmentação do líquido em gotas. Tá? E quais são as características importantes para vocês fazerem a correta seleção das pontas de pulverização? A principal delas e a primeira delas é vazão. Tá? A vazão é uma padronização feita por cores, dentro de uma norma ISO. Por que por cores? Quando eu for fazer a aplicação de herbicidas, eu tenho que fazer com que a barra que está sendo aplicado, o produto, tenha pontas de mesma cor. Tá? Pontas de mesma cor vão ter mesma vazão. Ou seja,
A ponta da esquerda vai estar aplicando 1 litro e a da direita vai estar aplicando 1 litro, por exemplo. Então essa padronização é por cores. O que eu quero que vocês saibam agora é que numa barra todas as pontas devem ter a mesma cor, porque mesma cor representa a mesma vazão. Não só da mesma cor, elas têm que ser iguais. Tá? Tem que ter o mesmo formato de jato, por exemplo. Vão ter algumas características que não atendem a esse padrão com o pulverizador de barra curta, tá? Que eu vou falar mais lá na frente. Mesma cor, mesma pressão, tá bom? Para eu saber se tá tudo bem com aquela barra, eu posso medir a vazão, né, dos bicos em um mesmo tempo. Eu vou medir a vazão de todos os bicos e pode ser permitido uma variação de 10% para mais ou para menos. Aqui, por exemplo, eu tenho uma barra onde todos os bicos estão na cor amarela. Ótimo, fantástico, tá certo. Agora eu quero saber se eles estão vazando a mesma coisa. Por exemplo, eles têm que vazar 20 ml por minuto. Aqui eu tenho uma barra e eu tenho uma ponta de cor diferente. Aí já está errado, eu tenho que substituir. Ou eu substituo as duas amarelas por duas vermelhas, ou eu substituo uma vermelha por uma amarela. Digamos que cada bico tenha que vazar 20 ml. Esse aqui você viu em 1 minuto que vazou 20, colocou um copo graduado embaixo, deu 20. Esse aqui deu 15. Pô, se deu 15, eu permito uma variação de 10%. Então seria de 22 ml a 18 ml, de 18 a 22 ml. Então deu 15, eu tenho que trocar esse bico aí. Possivelmente, se ele está vazando menos, ele está entupido. E o outro aqui vazou 22, está dentro dos 10%, está ok. Aqui tem que vazar 20, vazou 20. Aqui tem que vazar 20, vazou 20. Mas aqui vazou 40, ou seja, o dobro. O que aconteceria na prática aqui? Exatamente aqui embaixo desse bico aqui, eu estaria aplicando o dobro da dose de herbicida. E vocês viram aí na aula passada que a diferença aí de remédio para veneno é dose. E herbicida mata o quê? Mata a planta. E a tua cultura é o quê? É planta. Então aqui, se eu estou aplicando uma dose maior, posso acabar matando a cultura. Tá ok? O que eu tenho que fazer? Antes da aplicação, troco esse bico aqui, limpo primeiro para ver se não é entupimento. E vejo de novo. Se permanecer ainda, eu troco. Tá? Outra coisa é o tipo de jato. Nós temos aí basicamente 4 tipos de jato. Jatos do tipo leque, vai formar um triângulo. Jato cônico, eu tenho cone cheio e vazio. Vazio eu não uso para aplicar herbicida. Cone cheio eu uso para aplicar herbicida em pastagem, por exemplo, na aplicação no toco, ou para controle de plantas isoladas, em reboleira. Tá? Jato excêntrico, eu vou falar para vocês o jato excêntrico apenas o de longo alcance. Tá? O que é o excêntrico? Ele forma meio triângulo, tá? Meio triângulo apenas. Aqui o de jato plano, tá? Ele vai formar um triângulo com as propriedades do triângulo. A base do triângulo eu vou chamar de faixa de aplicação. Tá? E aqui, como forma o triângulo, quanto maior a altura do bico, maior vai ser a faixa de aplicação. Existe um limite, obviamente, mas quanto maior a altura, maior a faixa de aplicação, e quanto maior o ângulo de abertura, maior também a faixa de aplicação. O que todos esses bicos têm em comum? É a cor. Eles todos têm a mesma vazão. O que muda neles? O formato do jato. Tá? Todos são de jato plano, mas um tem uma faixa menor, o outro tem uma faixa maior, o outro tem duplo leque, o outro tem uma gota maior. Tá? Então existem características distintas. O que é igual aqui? Vazão. Eles são utilizados para aplicação com esses pulverizadores aqui, aplicação em barra. Essas pontas necessitam de sobreposição do jato.
Tá? Então aqui eu tenho algumas situações para pulverização em barra. E aqui eu tenho as excêntricas de longo alcance, que são pontas que provocam aí uma faixa de 3 a 10 metros de comprimento aí, mas são extremamente desuniformes. Tá? Eles só servem para aplicação de produtos sistêmicos. É muito utilizado em pulverizadores para pastagem. De que maneira? Dessa maneira aqui, ó. Coloco um bico pulverizando para um lado, um bico pulverizando para o outro. Por que não se usa barra normal em pastagem? Porque em pastagem geralmente eu tenho muita espécie arbórea no meio. E se eu colocar a barra no meio dessas plantas, elas vão acabar batendo na barra e dando problema na uniformidade. Vão acabar danificando o pulverizador, na verdade. Essa aqui não. Aqui o trator vai passando, se tiver alguma árvore no caminho, não vai bater aqui, né? Vai bater no trator. Beleza? E aqui eu tenho o formato da aplicação, né? Aqui no meio eu tenho um bico normal de jato leque e aqui eu tenho de jato excêntrico de longo alcance. Vai jogar para a direita, para a esquerda do trator e o outro vai ficar jogando aqui no meio. Lembrem-se, eu não posso usar esse tipo de aplicação para produtos de contato, porque a distribuição de produto é muito irregular. Apenas produtos sistêmicos. Que aí no caso seria o quê? Dos 4D, aminopiralide, picloram, que são produtos sistêmicos. Tá? Aqui está aplicando o glifosato tem essa característica de que quando ele é pulverizado ele forma uma espuma. Tá? Jato cônico eu só uso esse aqui. Tá? Vou usar jato cônico quando eu tiver que fazer esse tipo de aplicação aqui, localizada. Apenas em cima da planta daninha. Tá? Eu não uso para aplicação em área total. Tamanho de gota é muito importante. Tá? Quanto menor o tamanho da gota, maior vai ser a cobertura do alvo. Só que também maior vai ser o potencial de deriva e evaporação da gota. Tá? Então, quando você for adquirir pontas de pulverização para aplicação de herbicidas em pastagens, eu vou ter duas possibilidades. Tá? Ou eu vou utilizar produtos sistêmicos ou de contato. Tá certo? Aí quando você for adquirir essas pontas de pulverização, se você estiver aplicando um produto de contato, que no caso seria o paraquat ou a cafentrazona etílica, você vai comprar pontas de pulverização de gota média. Tá? Por que gota média? Porque produto de contato precisa de uma cobertura do alvo maior. Tá? Então eu preciso ter gotas menores. E para todos os outros sistêmicos, eu vou utilizar gotas grossas, muito grossa ou extremamente grossa. Por quê? Apesar da cobertura do alvo ser menor, como esse produto é sistêmico, eu não preciso de uma grande cobertura. E para vocês observarem aqui, ó, aqui eu tenho gota fina. Eu não uso gota fina para aplicar herbicida. Tá? Aqui eu tenho gota média. Aqui eu utilizaria para aplicar, por exemplo, paraquat. Isso aqui é o formato da gota, tá, pessoal? Numa etiqueta sensível à água. E aqui eu tenho gota grossa. Eu tenho uma cobertura menor com gota grossa, eu tenho uma cobertura maior com gota fina. Qual é o risco aqui? Gota menor, mais fácil de voar, mais fácil deriva. Gota maior, menor cobertura, menor possibilidade de deriva. E aqui, mais didaticamente, eu tenho 3 tipos de ponta. Esses três tipos de ponta de pulverização têm a mesma cor. O que muda neles é cobertura do alvo, é tamanho de gota. Ou seja, eu preciso aumentar a cobertura do alvo, eu preciso molhar a planta para aumentar a cobertura? Não.
Basta que eu utilize gotas menores para aumentar a cobertura. Eu não preciso molhar a planta. Molhar a planta não é legal. Se tiver muita cauda, o que vai acontecer? Cauda é a mistura de herbicida mais água. O que pode acontecer? As gotas batem na folha, se coalescem e caem no chão, se eu estou molhando a planta. E aí o produto não vai ter a ação desejada. Aqui também eu tenho a questão de faixa de aplicação e ângulo de abertura. Aqui eu tenho um bico com um ângulo menor de abertura, que vai me provocar uma base do triângulo menor, ou seja, uma faixa de aplicação menor. E aqui eu tenho uma ponta que tem um ângulo de abertura maior, que vai me dar uma faixa de aplicação maior. Isso quer dizer o quê? Que um bico desse faz o trabalho de dois desse aqui. No entanto, os dois têm a mesma vazão, certo? Por exemplo, para eu fazer uma aplicação em área total com esse bico, meio metro, 1 hectare é um quadrado de 100 por 100. Tá? Então o que aconteceria? Para fazer toda a área, né, de 100 por 100 metros, eu precisaria ir 100 vezes. Se eu for 100 vezes, vou caminhando 100 vezes, 100 metros, meio metro, 100, meio metro, 100. Eu teria que ir 100 vezes indo, dá 50 metros. 100 vezes voltando, mais 50 metros. Ou seja, para eu fazer 100 metros aqui, eu preciso ir e voltar 200 vezes. E cada ida dessa são 100 metros. Isso vai fazer com que, utilizando esse bico, eu vá caminhar em 100 metros, em 1 hectare, 20 quilômetros. Bastante coisa. Usando essa outra ponta, eu vou 50 vezes e volto 50 vezes em 1 hectare. Por quê? Porque ela faz 1 metro de faixa. Então aqui cai para 10 quilômetros. Qual é o investimento? R$10. Esse aqui é 50 centavos. Mas eu tenho um ganho de rendimento operacional muito maior. Tá? Então procurem sempre preconizar esses investimentos pequenos que me dão elevadas respostas. Tá? Aqui eu tenho que eu posso utilizar aquela barra, uma barra de 1 metro com 2 bicos que fazem 1 metro cada um. Aí ao invés de eu fazer meio metro por passada, eu faço 2 metros por passada e eu passo de 20 km para 5 km. Ou então, uma bicicletinha dessa, 2,5 km, ou então um trator, fazendo isso. Com menor uso de cauda e menor área deslocada, com maior rendimento operacional. Aqui eu tenho o efeito de pressão de trabalho. Tá? Quando eu aumento pressão, por exemplo, aqui eu aumentei a pressão, eu praticamente quase tripliquei a pressão. Aumento pressão, eu aumento o ângulo. Se eu aumento o ângulo, eu aumento faixa. Mas vocês já viram que eu não preciso aumentar nada no bico para trocar faixa. Né? Eu não preciso mexer na pressão para aumentar a faixa. É só eu trocar o bico. Tá? Por quê? Se eu mexo na pressão, eu mexo na vazão também. Então eu posso aumentar essa faixa de aplicação sem, contudo, mexer em vazão. Certo? E pressões menores vão me dar gotas maiores. Pressões maiores vão me dar gotas menores. Ou seja, se eu mexer na pressão, eu interfiro em faixa, volume de cauda e tamanho de gota. Beleza? Aqui eu vou ter um exemplo de 4 pontas de pulverização, 3 pontas de pulverização de mesma cor. No entanto, o tamanho de gota é diferente. Tá? Aqui mesmo numa pressão muito alta, eu tenho menos deriva do que aqui. Tá? Menos deriva. Vejam só a quantidade de deriva aqui. Tá? Então, olha a deriva que praticamente não chega a nada no alvo. Tá? Então, a questão de seleção de ponta vai depender
do tipo de tamanho de gota, por exemplo, volume de cauda. Eu não preciso mexer em pressão de trabalho. Qual é o meu alvo? O meu alvo é a planta daninha ou a cultura. Tá? Então o alvo é grande. Para eu acertar um alvo grande, de todas as pragas que nós temos na agricultura, a planta daninha é a maior delas. Ou seja, é um alvo fácil de acertar. Então eu não preciso de gotas muito pequenas, porque gotas pequenas vão me dar a deriva maior. Outra coisa importante na tecnologia de aplicação é a questão de cera epicuticular. Eu já falei para vocês isso em uma aula passada, mas é importante você saber se a planta daninha que você está aplicando tem composição de cera hidrofóbica ou hidrofílica. Hidrofóbica ou hidrofílica. Hidrofílica, a gota bate e se adere. Como é gota grande que a gente aplica em pastagem, se for hidrofílica, eu tenho uma aderência de gota muito grande. Tá? Se for hidrofóbica, eu já tenho problema. Por quê? Se eu utilizo gota grande em folha hidrofóbica, é muito mais fácil ela bater e escorrer. E eu não tenho controle. Nesse caso aqui, eu preciso utilizar um adjuvante, eu preciso utilizar um espalhante. Preciso algo que quebre a tensão superficial da água. Então, alguns produtos já vêm com isso. E outros produtos você tem que adicionar. Tá? Então, é importante fazer o que antes de adicionar adjuvante ou não? É saber se a folha é hidrofóbica ou hidrofílica. Na dúvida, bota o adjuvante. Não, na dúvida não coloque. Por quê? Porque se eu tenho uma folha hidrofílica, se a minha planta daninha é hidrofílica, gosta de água, e eu coloco algo para quebrar a tensão superficial da água, o que vai acontecer? Essa gota vai se espalhar tanto que vai cair da folha. Tá? Não é sempre que eu coloco adjuvante. Tem gente que já está viciado nisso. Vou colocar diesel, vou colocar água sanitária, vou colocar... Enfim, 1001 coisas lá na cauda e muitas vezes não precisa. E isso daí acaba prejudicando a aplicação. A principal função do espalhante é ele quebrar a tensão superficial da água para fazer com que a área de superfície da gota aumente. Ela aumentando, vou ter uma área de superfície maior, fazer com que haja maior absorção na superfície da folha. Uma outra questão é se o meu produto é sistêmico ou de contato. Eu vou escolher o bico em relação a isso. Né? Se for sistêmico, eu vou utilizar plantas de pulverização que promovam gotas grossas. Se for de contato, gotas médias. Se eu estou utilizando 2,4-D, eu vou utilizar gotas maiores. Se eu estou utilizando paraquat, gotas menores, gotas médias. Se eu estou utilizando glifosato, gotas maiores. Por quê? 2,4-D sistêmico, glifosato sistêmico, gotas maiores. Paraquat de contato, gotas menores, gotas médias. Bom, pessoal, a parte de calibração de pulverizador eu vou deixar de fora da prova, tá? Porque exigiria uma atenção muito maior na parte prática. Mas eu quero que vocês fiquem atentos principalmente à seleção de pontas de pulverização a partir do tipo de produto que você está aplicando, tá? Muito obrigado e até mais.